Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Opinião Feminina Podcast. O podcast que é o primeiro podcast político feminino do Brasil. E é uma honra para mim estar aqui trazendo as questões políticas, trazendo a figura da mulher na política, para a gente entender um pouco mais como funciona. Como vocês sabem, eu estou aqui intermediando, né, essa conversa, esse bate-papo sobre as questões da política, sobre a mulher na política, sua representatividade, e para também trazer para vocês mais informações. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, que sempre estaremos com episódios trazendo a mulher na política e sobre vários assuntos aí que temos para discutir aí com a sociedade. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos conversar aqui, o nosso bate-papo vai ser com ela, que é vereadora da cidade de Santo Amaro, que é a nossa convidada especial, Caterine Nogueira. Ela que está sempre conosco aqui, né, para trazer esse bate-volta aí da conversa, do bate-papo sobre a política, trazendo a sua trajetória, a sua experiência dentro da sua gestão, né? E hoje nós vamos conversar com ela, que é vereadora pela cidade de Biguaçu, Salete Cardoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje nós vamos, então, trazer aqui uma discussão sobre política. Né? Vamos trazer a representatividade da mulher, vamos saber o que está acontecendo hoje, né? Aí que a gente está com uma discussão muito... a Brasília está fervendo, então acho que trazer os temas atuais bem importante. Mas, primeiramente, vamos saber um pouquinho da trajetória da nossa convidada especial, que é a vereadora pela cidade de Biguaçu, Salete Cardoso. Como foi entrar para a política? Qual foi o momento da tua vida que você, como mulher, vou fazer política, vou falar de política, vou me interessar pela política? Eu acho que já é uma coisa que já está no próprio ser humano, né? O que ele vem a fazer no futuro com excelência, eu acho que a gente já está no sangue, né? Está enraizado, né? Meus pais já tinham uma veia política. Meu pai era funcionário público do Estado, era maquinista de uma região, cuidava de 50 quilômetros de rodovia. Começava lá em Tijucas e terminava aqui em São José. Nossa! E ele, uma pessoa muito bem relacionada, mais diplomática. E a minha mãe, uma mulher aguerrida, uma dona de casa, também dona de lavouras, de plantações, e ajudava na renda familiar. E a minha mãe, o meu pai acabava, como era funcionário público, ele tinha algumas vantagens, vamos dizer, tipo, tinha um sindicato de trabalhadores do Estado, ganhava caderno para os filhos, tinha médico, convênio. E a minha mãe agregou tudo isso para a comunidade do bairro Saudade, onde eu nasci, em Biguaçu. Então, ela era a madrinha de quase todas as casas da comunidade, ela tinha um afilhado, e ela dividia aqueles cadernos com os afilhados. Ela, quando levava um filho no médico, e se um filho de um vizinho também estivesse com problema, ela já matava uma galinha, colhia aipim, colhia umas verduras, laranja, enchia 2 sacos, ia lá, distribuir. Dava para o doutor, dava para o doutor, levava a filha, ó, essa filha aqui, essa moça aqui é filha, enfim, já fazia os gestos humanitários que, infelizmente, nos faltam muito, né? E que, consequentemente, é a política da boa vizinhança que acaba fazendo a política. Porque tu faz a política da boa vizinhança, tu faz a política na escola, é a política a gente... E tu já cresceu dentro disso, né? Eu cresci dentro disso. A Cátia traz, às vezes, essa questão, a gente está aqui conversando, às vezes a gente conversa sobre outras questões, ela, você já está fazendo política. É liderança. Já está agregando, já está liderando. Eu fui para a escola, já aprendi isso, eu fui para a escola. Já crescesse uma líder, que tinha, né? A gente comprou. Exato, E tudo aconteceu mais ou menos assim. Foi natural. Depois o meu irmão também foi político, foi muito bem sucedido também politicamente. E, posteriormente, quando eu decidi mesmo, como eu ajudava muito
a gente já tinha mais ou menos um combinado, né? Que os meus amigos queriam muito que eu fosse. Eu fui... É aquela história, política a gente entra por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos. E daí... também já viu você como uma referência, né? Não é uma cachaça, para mim. Política é um bom suco, né? E a gente gosta, né, Caterina? A gente acaba se... É a arte de participar da vida do outro, de tentar solucionar, muitas vezes, de dar coisas possibilidades, que... não é nem problema, acontecer. né? Às vezes, para a gente, é um oi, é um telefonema, uma conversa... E a gente acaba. É uma flexibilidade abrindo, que acaba tendo, né, com relação às situações. Assim, foi naturalmente e aí tu tá assim, no né? quinto mandato. Conta pra nós, que eu tô no primeiro já estou Quinto mandato, gente. Quinto mandato, olha mandato, isso. É gostar de ir e ficar mesmo, né? Entrou e ficou. E tem a credibilidade do povo, isso aí a gente vê. Porque 5 mandatos não é fácil. O segredo é tu realmente estar em paz contigo mesma e realmente tu saber que tu estás ali pelo outro, porque política a gente faz, né? O nosso grande líder, Jorginho Melo, diz isso, política a gente faz para o outro, para o próximo. Isso. Quando a gente faz para o próximo, os projetos da gente, mesmo que soprem muitos ventos contrários, porque, infelizmente, para a mulher é tudo mais difícil, né? Tudo mais difícil. Salete, sabe que eu tenho falado muito sobre isso essa semana e é engraçado te ouvir falar, né? A gente não se conversou essa semana, foi bem turbulento o dia de hoje, mas a gente conseguiu chegar aqui. Mas eu tenho falado muito e eu uso a seguinte frase: eu não estou aqui falando por mim, não estou aqui falando pela vereadora, não estou aqui falando pela Caterina, eu estou aqui falando por um grupo de pessoas que está me pedindo essa situação, né? Aí eu estou falando da segurança nas escolas. Então, de repente, se fosse pela minha opinião, seria outra. Mas eu não estou na política, eu não estou nesse cargo pela minha opinião. Eu estou para defender a opinião de um grupo. Exatamente. Né? Ali, no Legislativo, a gente é a voz de uma comunidade, né? de um grupo de pessoas. Então, até as nossas necessidades, né? ficam de lado, porque a gente está defendendo realmente um grupo de pessoas e o que aquele grupo necessita naquele momento. É coragem para abraçar, hein? Falar isso, né? Porque é desafiador. E tu é vereadora do primeiro mandato, quero dizer para ti que o copo d'água, ele se enche com o tempo, não dá velocidade a essa torneira, não tem, porque as tuas gotas, quando elas vêm no tempo certo, elas não vão transbordar o teu copo. Elas são certeiras, te alicerça, né? Te alicerça. Eu aprendi na arte marcial, que principalmente no judô, que eu fiz, exatamente. Estuda aquele que quer te destruir, né? Porque, infelizmente, as mulheres na política enfrentam muitos homens e a gente não é briga braçal, não é força corporal, né? Então é energizar mesmo, tentar sempre lembrar de que você é capaz, que você está ali com a consciência tranquila, o povo vai te entender, olhar nos olhos. Eu já passei N dificuldades no meu mandato, mas eu olho nos olhos, não é porque eu tenho que encarar alguém, não, é porque a minha consciência está limpa, o meu travesseiro está e o olhar vai passar a verdade, né? A verdade. A energia, a verdade, é a tua energia que tu exala, né? Então, ela vai para o judô, você tu é uma guerrida. Terapia em dia. Mas, Salete, a gente estava conversando antes aqui, tu tá hoje, é a única vereadora mulher na Câmara, né? Infelizmente. De Biguaçu, isso é ruim, né? Infelizmente. Isso vem aos 5 mandatos? Só teve um mandato que teve uma outra. Biguaçu, gente, é abraçar. Vai fazer 200 anos de história. Olha só. Eu fui a única vereadora reeleita por 5 mandatos. Eu sou a única vereadora que foi presidente da Câmara. Fui a única mulher presidente da Câmara. Olha só. E isso é lamentável. Eu digo que é lamentável. As mulheres têm que começar a descobrir quais são as outras que possam lhe representar. O que causa essa repulsa nas mulheres
para ficar na política. Nós sabemos, nós estamos na política, né? Gisele, a Gisele pode ser a nossa entrevistada, né? Por que tu não quer entrar na política, por exemplo? Isso né? Eu acho que principalmente o medo, né, de ser julgada. O medo do julgamento, o medo de abraçar uma causa e desbravar, sabe? Porque isso realmente tem que estar bem, o alicerce, né? Igual ela falou ali, bem reforçado. Eu acho que o medo, e eu acho que uma sensação de impotência, sabe? Que será que eu vou chegar lá e vou conseguir realmente fazer o que eu quero? Mas isso é causado, né? É uma causa do mundo e da sociedade machista que a gente Porque reprimem a gente. Eles colocam a mulher num lugar, a mulher tem que estar nesse lugar aqui. Eu já ouvi isso. Ouvi isso. Por que tu não vai lavar louça? Por que tem... Por que tem... Vai estender roupa. Claro. Por que tem a professora? Por que tem muito mais mulheres nessa profissão? Por quê? Ninguém para para perguntar. É onde colocaram uma mulher. Nós somos mais humanas, mais ponderadas, mais pacientes, mais criativas. Nós somos mais sensíveis mais também, sensíveis, que exatamente. É por isso que nós somos professoras. Não é todo. Imagina, duas pedagogas aqui, né? Vamos deixar bem claro. Por que a maior parte dos enfermeiros, porque médico é uma coisa, enfermeiro, porque enfermeiro é o que lida, né? Enfermeiro é o que limpa a ferida, enfermeiro é o que faz o trato mesmo grosso, que sem ele não adianta nada a prescrição médica, né? Só para lembrar, o piso da enfermagem foi votado agora, graças a Deus, né? Uma vitória aí, vitória. Nossa. Eu venho da enfermagem, né? Então, legal. Que legal. Por que daí, na profissão de enfermeiro, nós temos muito mais mulheres que homens? Ninguém para se perguntar, né? Se você tem a capacidade de ser enfermeira, minha amiga, de lidar com a doença do outro, de cuidar, de ter a delicadeza de lidar com o momento mais difícil do ser humano, você vai ser uma excelente legisladora. Vão me convencer agora hoje. Mas hoje vão ter 3 políticas, mulheres políticas. Não adianta a gente dizer, se você... Não, eu não sou mãe, mas eu fui uma grande filha, eu sou uma grande irmã, uma grande tia. Entende? Então, a mulher, exatamente, nós temos... a filha, a mulher é mais amorosa? Não. A gente tem a nossa essência. É uma essência feminina mesmo. Né? Eu até falei anteriormente nós não temos mais do que ninguém. Mas nós somos mais... Mas é uma característica bem aptas, vamos Mas dizer olhando assim. o trabalho de algumas vereadoras ali que a gente segue no Instagram, nas redes sociais, né? Eu acompanho muitas colegas vereadoras no decorrer da semana, do mês, e estou sempre ali acompanhando. Eu vejo assim, quando não tem mulher em determinadas câmaras, tem algumas pautas que faltam. Questão do autismo, da pessoa com deficiência, o câncer, né? Essa questão do feminino, né? Que seriam, vamos dizer assim, pautas femininas, falta. Nas câmaras que tem mulher, essas pautas sempre estão lá debatidas. Mas, ao contrário, quando se fala de obras, a gente sabe falar. Quando se fala de assuntos, vamos dizer assim, que seriam masculinos, a gente também consegue falar. Então, qual a dificuldade do homem de colocar certas pautas na Câmara? É por isso que precisa ter mulheres. Se não tiver mulheres, vai faltar essa sensibilidade. Assim como precisa ter homem, né? Claro, essa balança. Porque a gente tem que deixar... contraponto, a gente não tem pode que ser. deixar bem claro isso, né? não é opinião feminista. Isso, É exatamente. opinião feminina sobre a política. Exatamente. É a nossa visão, a visão da mulher. E nós não estamos aqui porque a gente quer ser mais ou menos do que o homem. Não. Nós queremos ter oportunidade de estar. E a gente vai decidir se quer estar ou não, né? E trazer também como a opinião e a visão da mulher como um complemento, né, daquela discussão, daquela situação, trazer como um complemento, porque acaba sendo realmente a sensibilidade um pouquinho mais aguçada de uma pessoa que pensa mais racionalmente, né? E a mulher vem com essa delicadeza. E nesses 5 mandatos aí, tu sentiu essa falta aí de poder ter voz ali lá na sala de reuniões, claro. né? Na hora de... Como é que foi? E aquelas piadinhas
piadinhas. Aborta papo, né? Eu não. Eu vai não lavar posso, uma louça, é ótimo. Quando vai falar perseguição, corta o microfone dela. Vereadora, aqui é transparência. Daí, daqui a pouco, a vereadora põe um requerimento para saber onde é que está a máquina fotográfica da Câmara. Vota contra. Minha bancada vota contra. A vereadora... Transparência. Aqui nessa casa é transparência. O vereador, então, coloca um pedido para que todos os servidores, porque o nosso assessor ele tem que bater cartão. Mas lá na Câmara tem quatro secretários que não precisam bater cartão. Mas o que é pior, eles também não precisam, somente o advogado, que já é por lei, que é garantido, e que lá eles fazem, que eu conheço os procuradores da casa. Sim. Aí tem outros 3 cargos comissionados, a bel prazer da mesa diretora, eles não precisam bater cartão. Mas, pasmem, eles não precisam também ter relatório de trabalho. Faço o que eu quiser, então. Exato. Liberado. Então, vereadora, aqui é transparência. Então tá, transparência eu vou pedir, então, para o relatório dessas atividades. Opa, não tem. Vota contra. Minha bancada vota contra. É uma esculhambação que tentam fazer com a gente. Mas aí eu tô no mesmo... Mas será que é pelo fato de ser mulher? Eu pedi Mas a reunião de comissões. Claro, eu tenho amigos... Isso não acontece com Mas opositores tem as regras que tem que ser seguidas, né? Eu pedi as reuniões de comissão. Eu faço parte da comissão de educação. Então, eu quero saber, eu quero a reunião pedagoga, da comissão. Eu sou pedagoga. Eu fui desmentida. Eu não pude participar da comissão de... Como assim? Porque a maioria que vota, eles né? escolheram partidariamente, exatamente, né? entendeu? Eles fazem isso. Mas o que eu digo assim, eu já lutei contra tantas pessoas que se diziam, eu não sou ninguém. Eu só digo, eu já lutei e não tive medo. E vou continuar lutando contra os grandes. Sim. Porque lutar contra o pequeno nem tem graça, né? Nem tem graça. Não dá mais, né? Mas quando eles acham que são muito grandes, daí é legal. Quem faz judô, quem faz jiu-jitsu, sabe? Daí é aquela história. A vitória maior. Fica melhor. Até porque na política e contra as mulheres, quando eles vão contra as mulheres, a perda é da sociedade. Exato. Né? Exatamente. Quem perde é a sociedade. E eles veem como se fosse uma luta, porque tem muito vereador que ainda se posiciona como galo de briga. Como galo de briga. Não é para limpar a imagem de um pai ou de uma esposa. Não. Eles se posicionam como um galo de briga para cima de nós, porque acha que nos intimida. Porque, infelizmente, tem homem que pensa que a mulher só pode chegar no topo quando ela for amante de alguém, quando ela for a mulher de alguém, assim. ou quando ela for a filha de alguém. E, no nosso caso, graças a Deus, não é assim. Não. Nós somos filhas de uma sociedade que entendeu que tem que votar em mulheres capacitadas. E que tem que mudar. E nós estamos aqui por Esse capacidade. Esse é o nosso dote. Não, e tu sabe que tem muito um povo engraçado. que acredita eu nisso. fiquei, foi mais ou menos um ano e meio do mandato, né? Nós estamos agora há 2 anos e pouco, né, no mandato. Vamos para o 3º ano. E eles tentavam descobrir qual era o homem que estava me orientando. Porque a gente sedimentou. Tem que ter uma Claro. Quem escreveu esse texto? Quem será que escreveu esse texto para ela? Sabe? Como se a gente não tivesse capacidade de escrever um texto, de criar um projeto, de fazer um requerimento, de fazer aí, né, alguns requerimentos, a mesa está lendo o requerimento, vereadora Caterine, aí eu vejo um vereador, aí já vem a pergunta, quem será que fez esse requerimento? Mas se eles puderem, eles votam contra lá. Não, todos são aprovados, mas não são respondidos. Mas daí eu vou te passar um processo que a gente entrou essa semana no Ministério Público. Ministério Público, né? Mas você sabe, vamos então unir forças. Ele tem 15 dias, né, para responder, mas não respondeu. Não respondeu. 15 dias, aí eu pedi providências à Câmara de Vereadores. A Câmara não me respondeu. Eu denunciei e pedi que tome as providências. É crime passivo de perda de direitos políticos. Sim.
E eu estou pedindo isso. E eu vou aonde eu puder ir. Ótimo. Eles têm que me responder onde é que eles gastaram o dinheiro com a mídia, porque eles compram o dono de jornal, eles empregam filho de dono, esposa de dono, namorado de dono, e eles fazem todo esse jogo para ter a mídia podre, vamos dizer assim, a mídia podre, que infelizmente existe, alguém tem que estancar. O povo não sabe, né, o que acontece realmente ali na Não, é na por isso mídia. que eu É uma falo que manipulação. Não. a pessoa que vê de fora, que nem eu hoje, graças a Deus, assim, eu tô orgulhosa de mim, assim, porque eu me interesso muito mais. Isso tem outra visão, né? Nossa, outra visão totalmente, meu Deus. É muito mais ampla a visão. Claro que ainda tem que aprender muito, mas assim, eu enquanto mulher, mas também enquanto eleitora, né? Interessar pela política e pelas questões globais, assim, não é só causas que ferem a mim ou a minha família, enfim. Isso é uma coisa que é importante para todo mundo, esse estímulo. Só que, ao mesmo tempo, ainda eu vejo dentro da sociedade e até de familiares ou pessoas que eu conheço que preferem nem falar sobre, né? É tudo igual, é tudo do mesmo jeito, não vai adiantar a gente reclamar, entendeu? Hoje eu consigo olhar para essa pessoa e falar assim, não, mas realmente do jeito que você pensa não vai mudar nada mesmo, entendeu? Hoje, com a minha visão, eu consigo trazer assim e é aquela coisa que chega a subir Emoção. pelas veias, realmente, né? Olha só, vocês lembram aquele caso daquele espírita, né? Eu não vou ficar falando o João nome de aqui. Deus. Que daí ele fazia assédio, enfim, Aham. com as Sim, mulheres. sim. Parecia que nunca ia ser Até estancado. uma mulher resolver falar, nunca tinha acontecido nada. 100 A já hora tinha. que aquela mulher falou, quantos outros casos apareceram? Então, olha só que grave esse meio político que a gente vive, tá? O que acontece hoje? E olha o risco que a Salete corre nos 5 anos de mandato dela, porque é ela que está abrindo portas em Biguaçu. Sim, Ela que está imagina. dando cara a tapa, sendo a primeira em todas as instâncias do Legislativo E tá e ali, todo né? o trabalho que ela faz aí, Tá ali sempre. lutando e falando da questão feminina, que não é fácil falar dentro de uma Não. sociedade machista que tem machismo, porque o homem não se considera machista, ele não é machista. Não. Né? Ele não entende Tem aquilo uns que ali. não mesmo, né? Não, Cátia? tem uns que não mesmo, tem óbvio. muitos A que gente não muitos pode que generalizar. não. Mas o machista, ele não considera aquilo ali machismo. É normal, sempre foi assim. Mas assim, ó. Mas aí só deixa eu concluir, Salete. Essa semana aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. As pessoas perguntam assim, Cátia, como é que é lá na Câmara e tal? Não sei o que, eu sempre assisto online. Vai na Câmara que lá é diferente. É melhor. Mas eu assisto... Vai na Câmara que lá é diferente. Então, sempre eu consigo levar uma outra pessoa lá. O que acontece? A mulher está falando, a pauta dela, algo sério, assim como todo o assunto que é discutido na Câmara, porque cada vez que chega uma pauta lá, independente a pauta que seja um buraco numa calçada, é sério. É sério. Porque nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de pessoas com deficiência, de várias coisas dentro do que diz respeito a um buraco na calçada, né? Então, eu levei um assunto para lá. E aí Muito mais sobre o autismo do que sobre o buraco, né? Né? Com certeza. E aí a vereadora está lá falando, a câmera está focando nela naquele momento. Ninguém em casa consegue ver o que os vereadores estão fazendo. Aham. E aí tu tá falando e tem um vereador aqui, ó, te criticando, só com um balancinho da cabeça, debochando, a pessoa não vê. Nós, mulheres, com a nossa sensibilidade feminina, a gente não consegue só ver e ficar quieta. Não, exatamente. Vereador, não adianta o senhor sinalizar negativamente, porque esse assunto é importante, sim. Nós vamos discutir. E aí, parece que liga um botãozinho na cabeça de todos os homens. Aí eles te olham. Todos eles aqui, ó. Vereadora, não aconteceu nada. E se defende, né? E se aconteceu, a senhora vai ter né? que provar. Entende? Então, aí tu se sente acuada. E isso eu botei de mensagem essa semana no meu Instagram. Não se sinta acuada, não tenha medo de falar. Porque até essa mulher denunciar o tal do João de Deus, ninguém Ele era tinha um Deus, né? nenhuma mulher Ele tinha era um denunciado, Deus. nenhuma criança tinha tido a coragem de fazer essa denúncia. Então, eu acho que a gente não pode se calar. Sim. A gente tem que falar e isso tem que parar. Essa condição da mulher, vereadora, mas para estar na política eu preciso realmente, né, o que tu falou ainda há pouco, ser amante de alguém, ser isso. É, Não.
Não existe isso. Não é. E isso aí é uma doença da sociedade machista. Tem que ser amante do povo. Tem que né? ser. Gente, é O o amor povo, é pelo o povo, gás é do o povo a que energia dá. dele, A tua voz é a voz do povo. Tá Essa ali confiança A política- que tem que trazer novamente para o povo, sabe? A gente tem que despertar na mente das mulheres que a política é uma coisa tão séria e que a política é uma coisa tão possível, né? Que todo mundo tem o voto. É uma das coisas mais interessantes. Nem todo mundo tem comida. Nem todo mundo tem bebida. Nem todo mundo tem caráter. Nem todo mundo tem honra, mas todo mundo tem título. Todo mundo tem o Não voto. é? É Tem verdade. o poder nas mãos, Então, né? não, mas então já foi feito para dizer assim, não, você tem que saber escolher, né? Você precisa desenhar o que você quer para a sua vida. No meu primeiro mandato, eu cheguei num local muito carente. E eu lembro tão bem, a mulher estava com um bebezinho no colo, e ela disse assim, eu preciso de um poste. O candidato que me der um poste, eu vou dar 12 votos à minha família. 12 votos. Aí eu assim para ela, muito metida, tinha vindo do Conselho Tutelar, folgada. Aí eu assim, quantos filhos a senhora tem? Tanto. Mas por que a senhora diz que a senhora tem 12 votos? A senhora fez 12 títulos? Daí já. Claro. Daí ela disse, não, é que todo mundo da minha família vai votar. Daí eu disse, tá. E eu vou perguntar para a senhora, onde é que a sua filha está? Está na creche? Creche de onde? Daí eu disse, pois a senhora tem que votar em alguém que vai dar a creche para sua filha ter uma educação melhor ainda do que já tem dentro de casa, para que possibilite a senhora de ter um tempo para poder trabalhar. O seu poste a senhora compra com 1 mês de trabalho. E quem sabe, né? Aí a senhora, tendo uma creche, a senhora vai ter condições de... E quem sabe a senhora começa a escolher entre um bom político que lute pela senhora. Eu, graças a Deus, lutei muito por muitas coisas em Biguaçu. O Jorginho Melo, hoje governador, trouxe muitos recursos, graças também o meu trabalho com ele. Não só ele, né? A gente trouxe outros recursos também. Sim. Quando eu fui presidente da Câmara, economizei, construímos uma creche e todo o entorno do hospital, olha com só, dinheiro economizado dos recursos da Câmara. Então, essa mulher até hoje, ela é minha amiga. Ela lembra disso. Ela lembra. É porque é um despertar, né? A pessoa fica ali... A gente precisa essa chave. Fica só mal acostumada em dar algo em troca. Não, sem instrução, voto. Sem instrução. Então, o foco, eu acredito que o foco seja seja a educação, né, gente? Claro. A gente precisa de educação de qualidade, né? E uma verdade, né? Que como ela trouxe, assim, eu acho que vocês duas já atuam e a gente vem com uma política diferente nesse sentido hoje. A verdade, ela está vindo com mais facilidade. O povo reconhece. E o povo reconhece que é começando a despertar, né? Como eu falei, para eu estar aqui falando sobre política, eu penso que... Eu quando diz assim, o povo desperta, o povo... Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita honra, tenho muito orgulho de ter sido presidente, de ter tido a oportunidade de ter junto com o nosso hoje governador, presidente do PL estadual, Jorginho Melo, junto com a Dani, junto com a Nara, junto com a Buga, junto com as mulheres que ajudaram, não foram só as mulheres, óbvio, né? Mas essas mulheres que eu falei eram as mulheres que estavam... Mas a gente estava em todos os momentos. Elas, muito mais, que elas trabalhavam junto com ele. Elas ajudaram muito, obviamente, com mais uma grande quantidade de homens também. Mas o governador Jorginho Melo, desde que eu conheço ele teve muita confiança nas mulheres. E hoje a gente tem vice-governadora, a gente tem 3 deputados estaduais que eram alinhadíssimas com ele, a Carmen Zanotto, Júlia Zanotto, Daniela Rainer e Caroline Detone. Né? 4, porque entra também... A Carmen é minha deputada, né?
e a nossa deputada estadual mais votada. Foi uma pena a gente não ter outras, né? A Letícia merecia, né? Sim. Não vou te dizer que eu acho que eu também merecia, Né? mas eu estou falando, a Letícia teve uma votos Foi bem expressivos. expressivo, né? Mas eu acho que Santa Catarina teve um despertar, a mulher mais votada, a deputada mais votada. O cenário feminino. Eu vejo Santa mudou Catarina muito. bem com esse cenário isso. feminino bem, E bem olha, claro, né? assim. qual foi o governador que colocou tantas mulheres, que empoderou tantas mulheres? A vice-governadora, que trabalha arduamente junto com Sim. ele, a secretária adjunta da Educação, a secretária da Mulher, da Família, da Assistência, hoje, Desenvolvimento, Sim. mais a adjunta dela, a secretária da Saúde, a adjunta da secretária da Saúde. Enfim, não quero esquecer de ninguém. Eu só sei que o governador ele está realmente acreditando nesse poder Da que a mulher é. A secretária adjunta já esteve aqui com a gente, Já da esteve. saúde. A Carmen, Agora a gente tem que trazer a Carmen, né? A Ela tá com Carmen agenda Zanotto, apertada com ainda. essa lida aí de fila, de zerar a fila, Esse ela não projeto é deve maravilhoso. nem dormir, dessa mulher. Meu Ela Deus. deve É Aí trabalhar que eu uma penso, como é máquina. que lida com a parte emocional? A Júlia gente? Zanata, uma máquina, vai para lá, vem para Vai pra cá, lá e vem desafia pra de cá. lá, Não, e a desafia de a cá. Carmen é. A Carmen, Daniela ela tá é uma aqui, amada, Daniela Rainer. Ela uma... está em Santa Catarina, daqui a pouco ela já está lá É? em Brasília defendendo Sim, o PL. claro. 11h30, meia-noite, A da- tu manda uma Aham. mensagem. E Vou ela- mandar uma mensagem para ela, porque daí de manhã, quando ela vê, ela responde. Não, ela já responde daqui a pouco. Daniela Rainer então, tá lá elas na- estão ali 100%. É, A Daniela Daniela Rainer está está lá agendada agora também. na pra na tá pessoa aqui, né? com Só deficiência, na esperando. comissão. Olha, alguém do PL. Tá lutando. Vice-presidente de uma comissão, uma mulher do PL, É, uma mulher Mas a gente do sabe a partido importância disso, né? PL nesse governo, daí tu há de convir que realmente a mulher também já levou uma fortaleza para o nosso Estado. Estamos Né? encaminhando. Caroline Detone, toda suave, toda diplomática, pra toda ela, inteligente, meiga. toda meiga, e que com esse jeitinho também está se consolidando como uma grande deputada federal, né? Nacionalmente, não falo, se consagrou estadualmente. Então, eu tenho bastante perspectiva. Agora, o PL, o nosso partido, tem várias grandes prefeitas. Sim. E agora, como nós Eu temos acho o que agora primeiro... para 2024 tem bastante. Hein, Gigante, como né? nós temos aqui o primeiro podcast político feminino do Brasil, né? Desculpa, né? É. Nós vamos aqui, então, também levar essa motivação, né? Inspirar através das histórias de vocês, essa motivação, essa inspiração para essas mulheres. É isso que a gente quer, mostrar esse sangue nos olhos que vocês têm, para ver se talvez as mulheres que estão assistindo despertem para isso. Olha, eu acho que eu vou conseguir. Sabe, assim, eu acho que eu consigo abraçar essa causa. É esse despertar também, que eu acho que o papel aqui, né? Essa pauta, trazer essas questões, mostrar que é possível, sim, ainda vai render muitos frutos, né? Nesse sentido. A Daniela tem um filho especial, né? A deputada federal, Daniela Rainer. Tem um filho especial. E ela falou, ela teve uma entrevista, visitou Biguaçu, agradecendo os votos que teve lá. E ela falou numa rádio lá, e ela disse que graças a muitas mulheres na política, hoje o desenvolvimento do trabalho com as pessoas com deficiência se tornaram mais efetivos, Concretos e mais Você vê a concretos. sensibilidade novamente, né? Mais concretos. Eu trouxe para Santo Amaro o conselho da pessoa com deficiência, nós não tínhamos isso. E o conselho já estava se reunindo há algum tempo, depois que eu criei a lei, que ela foi sancionada, né, que veio do executivo, enfim. E aí eu fui participar de uma das reuniões. Eu fiquei apavorada com o que eu ouvi lá. Porque o que eu acreditava que era necessidade do que eu conhecia enquanto professora, enquanto pedagoga, né? Eu fui surpreendida com as coisas que eu ouvi no conselho. Tem uma pessoa que tem baixa visão, que faz parte do conselho lá na minha cidade. E ele estava falando dos desafios que é andar dentro da cidade. É só a pessoa que passa, né? E aí eu lembro de uma ocasião que eu estava numa reunião
no executivo, né? A gente vai fazer a nova sede do executivo, acredito que seja nessa gestão, o prefeito já está programando isso. E eles apresentaram o projeto, enfim, eu fiz uma pergunta, eu disse, e a acessibilidade? Não tem. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar atento. Lá em Biguaçu, e aí a mulher acaba tendo essa visão mais global também, né? Claro. Querendo ou não é que seja algo muito diferenciado, enfim. Questão, mas tem essa visão um pouquinho mais ampla, a própria questão, né? da mobilidade urbana, né? Que venceu agora o prazo dos municípios. O município de Santo Amaro fez ali na linha do prazo. E quando se fala em mobilidade urbana, se pensa no estacionar o carro, que não dá mais para andar na cidade, porque eu chego com o meu carro... Mas a mobilidade... Exatamente. Faz como, né? O cego, não tem pensa, não tem calçada. O próprio plano diretor, se tu for avaliar o plano diretor, que ele dá ali o limite das calçadas, as pessoas não respeitam. Aí fica uma calçada de 1 metro... Quem que anda ali? E um poste no meio ainda, poste, né? E para remover o poste, tu já viu o valor que a Celeste cobra? Gente, eu estou apavorada. Pode fazer um corte desse aí, Augusto. Eu estou apavorada. 5 mil. 20 mil. Ah, já aumentou então? 20 mil, fiquei sabendo disso ontem. Algumas obras lá em Santo Amaro da Imperatriz ficaram com um poste no meio da estrada, 1,5 metro ali para dentro da estrada. Também aconteceu. E precisa tirar daqui para botar aqui. 1,5 metro. É 20 mil cada remoção do poste. E tu tem que entrar numa fila de espera ainda. Nós não temos Celeste lá na nossa cidade, né? Ontem foi ontem, só né? Tem um postinho de atendimento lá em Biguaçu. Que não adianta muito, eu acho, né? Não, acho que adianta. Adianta um pouco, né? Não muito, mas... Eles conseguem tomar algumas decisões. Mas a situação muda de governo, vai começar a mudar algumas pautas, né? Essa questão da realocação dos postes é uma coisa que eu também já falei. Muito importante. Não, você vê principalmente situações que... né? Só pensando no... O que derrubamos? Só caiu a chave. Pensando no todo, não tem como você não querer que tirem aquele poste dali, porque vai prejudicar. Não tem como. Né? Aí a obra ficou pronta, o poste ficou no meio da rua, passaram uma fita amarela para ninguém bater o carro ali. Tem. E o problema também ainda há discussão lá em Biguaçu das faixas pedestres, né, dos ladrilhos, né? E daí... às vezes tu vê ele em direção do poste, às vezes tu vê ele tirado do poste. Ninguém entende ainda para que serve. Cadê o diretor de trânsito da cidade? É isso que eu falo. Vocês têm que ter o emocional, tem que estar muito. A terapia tem que estar em dia. E daí o que é pior, né? O que é pior, assim, e a gente tem que se ajudar. Eu tenho muitos problemas. As mulheres não conseguem trabalhar unir forças. Sim, acaba sendo uma competição. Você é vereadora. Eu não sou ninguém, eu sou Salete Cardoso. Ei, joga comigo, vamos trabalhar junto. Na realidade, essa mexida, a gente tem que ser apadrinhada. A gente tem que ser apadrinhada. Mas, assim, o que eu vejo em relação ao povo é, por exemplo, assim, eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei de trabalhar projetos sociais, eu sempre andei na rua, eu sempre estava ali em movimento, né? E hoje eu não consigo mais fazer tudo que eu gosto. Porque quando eu chego num lugar... ela é política, sabe? Aí tem aquele eu sou a mesma pessoa, mas para. Eu gosto de fazer aquilo ali. Para de pensar que é isso que eles estão falando, sabe por quê? Porque a vida inteira, a gente também tem que dar uma varrida nessa sociedade que pensa isso. Às vezes um amigo chega e diz, tu acha que não falou? Só porque tu é política, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, nem fala isso. Não fala isso para mim, porque isso, para mim, é um preconceito e isso cada vez mais intimida outras mulheres. Afasta. Afasta. Não é porque... O grande problema é porque é mulher, não é porque é política. É porque é mulher. Exato. Porque o homem separou, casou de novo, descobriu que tinha amante, ele é o galo. A mulher separou, 2 meses depois saiu com um namorado ou um paquera. Acabou-se. O que ela é? Ela só é uma coisa ruim porque ela é mulher. Ela é a mulher do galo. O homem
Então, na realidade, a gente tem que quebrar isso. Tem que quebrar esses preconceitos. A gente tem que começar a gente tem que começar a investir nisso. As mulheres, elas às vezes apanham porque elas não sabem pedir socorro. Às vezes elas apanham porque elas têm vergonha de pedir. Elas sempre arrumam desculpa para estar nesse papel. Mas talvez seja um cenário criado, né? Por aquele, claro que aquele o machista, machista, né? Aquele homem machista, ele cria esse cenário e a mulher fica ali dentro e ela acredita que ela não sai. Eu tinha uma vontade de fazer uma competição. Assim, quero ver, botar assim 50 homens aqui, 50 mulheres aqui. Vocês escolhem os 50, eu vou escolher os 50. Vamos ver quem faz mais voto. Vamos ver. Não, começar a fazer assim, os homens ou as mulheres. Eu acho que se a gente começar a fazer um movimento assim, Catarina, eu acho que as mulheres... Não, vão acordar. Vamos acordar. Porque as mulheres, essas que trabalham os grupos, às vezes participa de um grupo durante 2 anos, pensando o quê? De fortalecimento feminino. Não é. 4 mulheres candidatas naquele grupo. Gente, a gente tem 4 mulheres candidatas. Tem mas o grupo é de 100, né? E o grupo é de 100. Mas o meu tio pediu para um amigo dele. Mas... Gente, comece a ter também, né, o respeito do fio do cílio, né? O homem tem do bigode, nós vamos ter do cílio. Começa a ter. Adorei. Ei, esse respeito do fio do cílio, peraí. Eu prometi que eu ia fortalecer o mundo feminino na política, a mulher na política. Como é que agora o meu tio... Não, tio. Está dada a minha palavra, o meu fio de cílio já está lançado. E o homem não volta Essa atrás, foi boa, hein? Essa do fio do Perfeito, cílio. essa aí. Fio do cílio. Vamos falar de segurança pública, segurança nas escolas, um tema que está aí borbulhando, né? E aí eu falando aqui como mãe, né? E o desespero dos pais que não querem mais levar as crianças para as escolas. E a hipocrisia de alguns políticos que fingem estar criando segurança sem qualquer aptidão. Então, a discussão lá no meu município é a seguinte, que eu até brinquei contigo, eu falei, mas a gente não conseguiu terminar a fala. Então, o prefeito já tinha, há um tempo atrás, ele queria o projeto das câmeras para implantar dentro das salas de aula, de frente para o banheiro, entrada e saída de banheiro, em áreas em comum também, enfim, na direção, na cozinha, câmera em tudo quanto é lugar. Mas isso muito antes de acontecer o que aconteceu em Blumenau. E aí foi uma grande discussão no município, professores, pais, e teve uma discussão gigante relacionada a isso. E esse projeto não foi para frente. O prefeito mesmo tirou esse projeto da Casa Legislativa e morreu por ali. Aconteceu essa tragédia em Blumenau. Esse projeto volta em caráter emergencial para a Câmara como segurança. O problema é que as famílias não entendem câmera como segurança. As famílias entendem a câmera como um vídeo gravado. Porque até ontem eu falei na minha tribuna, a câmera, ela pode até intimidar, mas não vai ter alguém olhando para ela 24 horas e dizer, opa, pulou alguém o muro, vamos chamar a polícia que pulou alguém. Não existe isso. Não vai dar esse tempo, né? Só se tiver um monitoramento 24 horas. E não vai ter. E não vai ter. Lá no meu município são 17 escolas e creches, né? Então não vai ter. Não vai ter. Porque se é para contratar um funcionário para cada escola para ficar olhando para a câmera, contrato segurança para ficar na porta da escola. Que é o que os pais querem. Tá? Tanto que... Os pais querem ver, na escola que eu trabalho, um pai contratou hoje. Cheguei lá, tinha um carro parado de uma segurança privada. O pai contratou para ficar na frente da escola. Então, assim, carro de polícia, não passou nenhum na frente daquela escola hoje. Nós estamos sem policiamento para agregar toda a cidade, todas as escolas. Então, realmente, é um caos na segurança pública. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Eu tenho que entender também o momento do executivo do meu município. Mas a solução que ele deu hoje, ele deu uma opção. As câmeras. Eu votei favorável, porque se eu votasse contra, eu ia ser taxada no outro dia de ser contra a segurança nas escolas. Né? No momento fui obrigada a votar favorável. Mas os pais não querem. Como é que está sendo isso lá no teu município, vereadora? Meu município, a gente já de imediato, eu particularmente, já comecei a me engajar numas ideias. Não podia criar projetos, mas
Mas a proposta podia, né? As propostas, sim, os requerimentos, sim. Pois bem, primeira situação, como que eu não posso criar um projeto? Vou criar um projeto de combate à violência nas escolas. Sim. Disseminar essa ideia de combater aquele mal. Sim. Combater, tem que combater. Sim. Isso já está elaborado, já está na comissão, a procuradoria. Isso já, no mesmo dia, eu já encaminhei. Do acontecido. Do acontecido, eu já elaborei e já encaminhei. Por entender que isso já deveria ter acontecido. Sim. Né? Sim. Já deveria ter acontecido. Sim, não precisa acontecer uma tragédia para a gente falar de segurança, que, né? Infelizmente, muitas coisas acontecem depois que a tragédia já aconteceu. Segurança, segurança, nós temos guarda patrimonial, que ele pode também exercer essa função, tanto que nos primeiros dias exerceu. Guarda patrimonial, eu já tinha pedido em 2018, para que toda a escola tivesse um. Sabe por quê? Eu fui conselheira tutelar. Eu vi pré-adolescente, sendo aliciado por gente ruim. Vi o outro lado, né? Daí, na época, tinha mais policiamento, né? Porque tinha menos população, menos escola. Então, eu vivi isso. Eu vivi uma situação em Biguaçu, num ginásio de esporte, Jogos Escolares, que é um evento magnífico no município, há 33 anos é realizado, e foi um cidadão dentro de um ginásio com quase 300 adolescentes, crianças, jovens, professores, e ele atirou e matou um professor de educação física. Olha só, que tragédia. Isso, exatamente. Que ano agora? Foi 2003, foi 2000, foi no início de 2001, Então, quando eu fui ser vereadora, eu tinha bagagem, eu sabia o que o vereador precisa, o que um gestor precisa. Então, começa da ideia. Como conselheira tutelar, eu via o outro lado. Eu preciso de alguém para segurar. Como pedagoga, eu vejo o Estado hoje, não é só hoje, o Estado psicológico não é só em criança e adolescente, de todos nós. Exatamente isso que eu ia falar. Professores precisam. Eu vejo essa situação da imprensa em evidenciar tantas coisas ruins, como suicídio, feminicídio. E isso, a minha mãe, por exemplo, não deixava nem falar se o cidadão tivesse se enforcado, se o cidadão tivesse... Porque ela sempre dizia isso instiga, ela não dizia essa palavra, mas que instigava. Sim. E, infelizmente, e o que acontece hoje, que gosta que mais mostra, né? Exato. E ainda tem a internet, que é terra sem lei, né? Que daí, aí que sai coisa. Né? E daí eu elaborei esse projeto, que deve entrar em discussão, e eu acredito que seja votado, né? É criar um programa de combate à violência nas escolas. Eu solicitei, eu fiz um requerimento bem elaborado, que infelizmente foi reprovado. Meu Deus. E vejam bem o que diz o requerimento, vou fazer só uma palhinha bem rapidinha. Esse requerimento, ele dizia que o município deveria criar, eu estou com ele aqui, a melhoria nas estruturas das escolas, e em locais, por exemplo, ginásio de esportes, centro de arte marcial, escola de música. Sim. Porque não é só lá na escola, lá onde tem criança e adolescente. Onde tem crianças, jovens e adolescentes, né? Para criar a melhoria nessas estruturas. Melhoria das estruturas, para dificultar mais a entrada de pessoas estranhas e tal. Um plano de contingenciamento em parceria com os setores da educação, segurança pública, defesa civil, conselho tutelar, secretaria de saúde, para que todos saibam lidar com uma situação de invasão, de atentados e afins. A vigilância de câmera e o monitoramento. Em todos, aí tem que ter o monitoramento. O fechamento dos portões. Também. Construção e aumento dos muros das unidades escolares, implantação do botão de alerta, que isso até o Rio Grande do Sul já tinha colocado. E daí, o prefeito de Chapecó também está a 1000 por hora, né? Implantação de portas de segurança, né, que também foi... Já colocou.
que não resolve sozinho. Não, A criação de uma roda de conversa principalmente. entre psicólogos, professores, Eu ia familiares, trazer alunos, essa para abordagem. trabalhar a violência social, a saúde mental, o uso da internet, Principalmente. elaboração de uma cartilha para que a gente possa... Esse trabalho emocional, eu acho que é bem É muito uma das coisas importante. mais assim, Contratação de importantes, né? vigilantes. Não é vigia, de segurança, vigilante de Pessoas segurança. que saibam que são treinadas para... Exatamente. E o funcionamento lá do nosso guarda patrimonial, que a gente tem um guarda patrimonial, e estes precisam... Por quê? Porque, para mim, eles são tidos como olhar humano nos... às vezes, a guarda patrimonial está dando uma volta e ela vê um indivíduo meio suspeita, que vai pular um muro, que vai depredar algum patrimônio, ele tem esse Se antecipa, olhar, né? Como o policial tem, como... Né? Sim. Você não é vereadora porque você tem que ter algumas aptidões. E o policial tem que ter esse olhar também, esse pessoal da vigilância e tal. E foi reprovado. Gente. Pelos vereadores, pela maioria deles, não por todos. Uma vergonha nacional. Uma vergonha. Vai ser texto, se Deus quiser, de uma matéria jornalística que eu acho que nenhum município rejeitou uma alternativa, uma ideia. E o meu município de Biguaçu se envergonha. A população vai se envergonhar. Vai ser um tema muito discutido. Mas aí tu tem que... na minha opinião, tu tem que divulgar esses nomes. Sim, Tem que divulgar esses nomes. Se você Tô votou nesse ata, cidadão, saiba que ele votou contra isso aqui. E eles têm pânico da rede social. Eles têm pânico do Instagram. Né? Tem. Esses caras aí, esses vereadores aí, que são contra o povo, que para mim é contra o povo. Coloquei uma indicação, que eles não podem negar. Indiquei daí, né? Sim, mas a indicação eles passa, rejeitaram. né? A indicação não tem votação deles. É uma opinião minha, é um pedido meu. Obrigada a passar. Enfim, vamos ver o que o executivo vai fazer. É que os pais, hoje, assim, vejo no nosso grupo ali de mães, a escola do meu filho, não querendo mais mandar as crianças para a escola, né? Porque, enfim, inseguranças e tudo mais. Claro que é uma tragédia. Eu vi uma mulher dando uma entrevista falando sobre essa questão, bem nos dias que aconteceu, uma psicóloga, e ela falou uma coisa assim interessante, que você trouxe a questão da parte de psicologia, né? De trabalhar a mente, o emocional, saúde mental. Talvez uma das primeiras... das primeiras abordagens que teria que ter, né? Lá nos pais, nos professores também, toda a equipe, enfim. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito assim alienadas, dispersas, né? Os pais que não estão atentos, exatamente. Né? Assim, porque como é que tu não vê que teu filho saiu de casa com uma arma dentro da mochila, sabe? Não assim, vi. sei lá, é uma coisa meio que óbvia, né? Você fica pensando. E aí essa mulher falou assim... eu entendo que está todo mundo preocupado com a segurança das escolas, que está um medo assim, coletivo e tal. Mas alguém aqui já parou para pensar na saúde mental dessa pessoa que fez isso? Porque esse cara tem 25 anos e ele teve 25 anos para planejar isso. E o que passou na cabeça dele lá na adolescência, lá na infância, na adolescência, para ele chegar a esse ponto de cometer essa atrocidade? Ele deu sinais. Não tem como a pessoa falar que não deu sinais. Porque na rede social estava lá. Mas esse deu sinais. No dia a dia estava lá. Ele era para estar na cadeia já. Ele deu muitos sinais. Ele já tinha muita ele já deu muitos Exatamente. sinais. O cara já tinha feito outras coisas. Outras então, coisas. Existe algo que não está acontecendo, funcionando. Que aí acaba acontecendo essas situações assim. É que não vamos também só... Eu acho que a gente está em déficit mesmo com a saúde mental do ser humano. A gente tem muitas pessoas que precisam desse apoio, mas eu acho que a justiça também tem que ser um pouco mais ríspida. É igual a violência contra a mulher. Acontece quantos feminicídios precisam acontecer para aquele marido que já tinha batido, que já tinha dedo BO, que não sei o quê, e daí agora matou, né? Hoje a gente vê até, falando de violência contra a mulher, a gente vê a discussão do porquê
da Sala Lilás na delegacia, né? Porque agora tem a Sala Lilás, né? Graças a Deus conseguimos lá para Santo Amaro agora. Mas tinha uma época que a mulher sofria agressão dentro de casa. E aí ela chegava no limite dela, ela pegava as crianças e ia para a delegacia. Vou denunciar esse traste. Chegava lá, era um homem que a recebia. Ela fazia denúncia. Minha filha, vai embora, vai. Ele só quer o teu bem. Por que tu fizesse para ele bater em ti? Então, a culpa sempre era da mulher. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a Sala Lilás, uma mulher para atender, para receber uma mulher, vai acolher essa mulher, vai encaminhar essa mulher. E nas câmaras, a Procuradoria da Mulher, né? Consegui se instalar? Ainda não consegui, porque eles se recusam. Meu Deus, mas e então, o povo está vendo isso, pelo amor de Deus. Eu levei 8 meses lá na minha Câmara para conseguir. Mas eu já tenho até apoio da Univale para colaborar e para dar um atendimento, mas o grande problema é eu sou uma ameaça. Eu sou uma ameaça para os maus políticos. Exatamente. Mas eu converso com a população, eu me identifico com a população. Perfeito. E a população se identifica contigo. Exatamente. E daí eu sou... Eles, infelizmente, eles estão até meio desnorteados. Mas eles vão ficar mais. Eles estão com tanto medo. Será que nós temos a futura prefeita aqui na mesa? Eu ia falar, será hoje? que a gente está aqui? Será que essa ameaça, ela, né, pode ficar um pouquinho mais intensa? Eles temem. Os maus políticos temem. Eles temem a tua força política, a sua verdade. Exatamente. Porque um governo que se solidifica com cargos comissionados, um governo que se solidifica à base da sujeira embaixo do tapete, porque quando tu não deixa te fiscalizar, é porque tu guarda alguma coisa. Quando fizeram uma CPI contra mim, a primeira, eu disse, não, traz aqui que eu quero assinar, ó, aqui na tribuna. Eu quero assinar. Vocês querem me investigar? Vão me investigar. Vocês vão descobrir coisas maravilhosas contra mim. Investiguem. Tu não deve nada, né? Então, eu assinei, está lá, assinado o requerimento. Mas eles não assinam contra eles. Trazendo essa questão da violência, eu lembrei que aconteceu com a deputada Júlia Zanata, né? Ali, aquela situação, né, com o deputado. Mas o que, assim, fiquei mais... Chocada. Com os comentários numa publicação dela, até, não sei se até foi dela, porque repercutiu, né? Mulheres criticando ela, sabe? Sim. Criticando a atitude dela. Também, o que você quer? Você vai lá, fica falando... Gente, é isso que a gente vive. Mas daí ela tem Essa é a realidade. Aí, quem sou eu para dar um conselho? Mas eu faço isso. Daí a gente tem que ir lá e debater com essa mulher. Investe um dia naquela postagem. Porque mesmo que ele tivesse dito o que ele disse, que eu não acredito que ele disse, ele não tinha o direito de chegar perto de uma mulher daquele jeito. A maneira como entendeu? Chegou. Nem pela frente, nem por trás. Ele tem que se resguardar e nos respeitar. Não, imagina que é aquela coisa, ainda que foi filmado. Imagina se ela fosse só falar que aquilo tinha acontecido. Não, ela ia ser louca, né? Ela ia ser taxada de louca. Louca por todos. A gente teve um problema com a Juliette. A Juliette, em Balneário Camboriú, não sei se você conhece. Não. A vereadora, chama ela para conversar. Já ouvi falar dela, sim. Advogada de formação, uma pessoa super esclarecida. Juliette, o vereador, passou a mão na bunda dela e o marido, lutador de jiu-jitsu, não se conteve. E pegou o cara, né? Pegou, né? Meu que bom que só pegou, porque de repente podia até ter acontecido uma coisa pior. Imagina, porque ninguém tem... A gente, né? Poxa, às vezes o sangue vem nos olhos. Né? É o que tu viu hoje também em rede nacional. Sim. Não faz isso. Quer falar qualquer coisa de um presidente, agora não fala que inventaram, que volta na facada e volta... E daí tu tira... Não, mexer com algo tão... Prumo, tão delicado.
É a mesma coisa querer justificar o cara da machadinha de algum jeito. Exatamente. Como mais ser? ou menos por aí. Bem isso. Não tem. Não dá. Justificar o Pode ser injustificável. contra qualquer um. Uhum. Agora, justificar uma tentativa daquele crime, esse crime... Essa história que não aconteceu existe. com a Júlia, dele falar e tal, enfim, aconteceu também aqui, né, em Florianópolis, com a vereadora Carla também. O vereador foi lá e abraçou ela e pegou ela sim, né? e ela foi afinco, né? Não Aham. pode acontecer. Não pode acontecer. Exato. Somos amigos, somos conhecidos, mas isso não pode acontecer. Aham. É um assunto sério, é um debate sério. Estou aqui falando coisa séria. Não, E eu não quero que ninguém venha me pegar, me abraçar, me... Não, nós podemos né? nos abraçar. É que tudo nós vai podemos. depender Eu da abraço, intenção brinco. também, Não, é né? diferente, Eu também brinco. né? Agora, no momento Naquele ali momento que rispidez, isso. no momento de... O cara vem falar no Como- ouvido, talvez vem... Como eu e de acuar você, a né? pessoa, né? A gente não vai estar aqui se abraçando, se beijando. Não. Mas no momento que a gente confraterniza... É diferente. É diferente. Agora a ali mesma tu tá coisa num- nós com os homens, a gente, né? Tá num momento pode sério chegar ali, num uma fala séria, Quando tu o cara tá no vem... embate, o cara É. vem te amassar. Não, isso aí não né? existe. Então, esse respeito dentro da Casa Legislativa, dentro do Poder Executivo, tem que ter, independente se é um vereador, uma vereadora, eu acho que tem que ter, né? Precisa disso. E a gente não pode normalizar, não pode ficar normal isso aí, tem que falar. Denunciar. Tem que falar. E esse grupo de macho alfa, ele sempre vai tentar dizer que está errado, né? Mas não sei, eu acho que se a Mas nós gente precisamos desse pode, fortalecimento a gente que tu pode fala. mudar. A gente O pode... fio do cílio. É, o fio do cílio. A gente tem que se unir Tem que se mais. unir mais. tem Isso que vai se virar um unir mais. negócio, esse fio do Quando cílio tu aí. fizer faz uma bancada aqui, traz as Pô, a mulheres. gente já tem essa ideia. Já né? vamos, nós É, vamos fazer, né? é. Augusto. A Programar gente já nossa tem mesa essa ideia, redonda. sabe? Faz uma bancada. Vamos. Trazer essas mulheres Nós aí, não né? temos o porquê. A Ana Campanholo não pode ser criticada. Ela pode ser criticada por divergência de ideias. Cada uma tem a sua linha, tem a sua ideologia. Agora, ela tem o direito, sim, de defender no legislativo o que ela pensa. Se ela Porque foi o eleita eleitor- por isso. Exatamente. Ela não foi eleita porque ela exatamente. defende uma coisa que ela não... É. Ela foi eleita por aquilo. Ela tem que Sim. ter o direito e ninguém pode fazer escárnio, ninguém pode debochar Dizer que não. dessa deputada. Exatamente. Da mesma forma, a Carla, vereadora em Florianópolis, eu, vereador em Biguaçu, você, vereador em Santa Marta. Isso mesmo. Então, a gente tem que começar a aprender A entender isso. isso. A Paulinha tem seu jeito, a Carla tem... E que bom que nós temos isso, a né? outra deputada... Não, cada uma como é que é o nome vai dela? defender e vai agir de uma maneira. A de Chapecó. Isso. E a Ela tava lá. Ana Campanholo... Foi a primeira e a segunda mais votada, né? É. A- Esqueci o nome dela. A Ana Campanholo tem que ser respeitada. Eu fiquei horrorizada. Carminati. A Como é que Luciane é? Carminati. Luciane Carminati. Fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Aquela mulher não compôs a chapa da mesa diretiva. Fiquei triste com aquilo. Não sou foi eleitora verdade. dela, não votei nela, fui candidata. Mas aquela mesa merecia a deputada mais votada da história de Santa Catarina. Então, assim, a gente, quem não está no meio político, acredita realmente na capacidade, né? A mulher mais capaz não é assim que funciona. Mas, é um mas jogo eu digo, mas ela tem uma político que tem ali dentro. representatividade Mas que essa tem é a que ser imagem respeitada. Mas não é a assim. maneira Então como é a é mesma visto de coisa. fora. Não, é A um jogo Júlia político, Exato, é um a Júlia jogo. Zanata. Quer dizer, poxa, perder tempo. Poxa, porque você é o quê? Eu sou PL. Mas eu não... Primeiro, porque eu já acho uma desgraça gigante uma mulher perder tempo para ir numa rede social falar mal de alguém. Exatamente. É porque a gente já tem que começar a aprender, a gente já começa a se fortalecer quando a gente começa a aprender que a gente não deve fazer fofoca do outro, né? Porque falar isso é do outro. fofoca, né, gente? Sair daqui aí para já ir mexe lá... com valores, né? Só cuidar da nossa vida já é difícil, pô. Responde. Cara, às vezes a pessoa acontece uma coisa horrível lá e eu tenho vontade de ir lá dizer... Daí eu vou lá, às vezes apago.
eu vou responder quem está respondendo, quem está me criticando. Isso. Ou quem está me elogiando. Eu não vou responder quem está te criticando. E lá da outra. Vai, entra. Coisa entra. de lava. Não, ela entra lá no perfil do outro suja, e faz não sei o quê, faz aquele então, fica o apelo, né? Gente, usem as redes sociais para levar coisa as boa. suas ideias, ou então valorizar as boas ideias. Porque enquanto você está perdendo tempo, principalmente você, mulher, está perdendo seu precioso tempo, porque a gente tem que trabalhar, lavar roupa, lavar louça, cuidar de filho. Então, a gente é muito mais precioso nesse ponto, o nosso tempo. Está perdendo tempo para ir fuxicar na rede social do outro. Põe a tua melhor receita. Divulga, gosta de rede social. Fala do teu bolinho de chuva. Não, fala do teu bolinho de chuva. Se tu tá com tempo de sobra, fala de ti, fala bem de ti. Fala uma coisa bacana tua que de repente até pode viralizar e tu ficar famosa. Não, eu já Agora fala mal de outra mulher. Eu já quero pedir outra coisa. Não. Eu vou pegar o gancho aqui da Salete, mulher santoamarense. Não fica perdendo seu tempo na rede social. Faz uma garrafa de café, faz o bolinho de chuva e leva lá no hospital. Porque o nosso hospital está com fila de espera de 6 horas. Olha, então. Tem gente que chega lá na emergência. E ajudar tem gente que chega na emergência de manhã e vai ser atendido 4 horas da tarde. Não tem dinheiro pro Uber, não tem dinheiro pro lanche. Leva um bolinho de chuva, uma garrafa de café. Faz uma selfie, né? E diz, não tem problema se quiser fazer uma selfie, faz né? a boa ação. Pelo menos faz uma boa ação. Né? Marca o prefeito. Ou então, assim, ó, o ser humano, isso é para todo mundo, né? Vamos começar a pensar um pouco na reação do outro, né? Na atitude do outro, a simpatia. Vamos começar a entender mais o outro para que a gente possa realmente salvar um pouco a sociedade. Né? A gente não vai conseguir tudo. Falta, né? Mas vamos aprender a respeitar. Aquela pessoa gosta de andar de short no dia de inverno. Que bom. Deixa ela, porque tem calor nas pernas. Vamos começar. Como é que a gente quer que um homem respeite a mulher se ela mesma está falando do short curto da outra? Porque ela tem celulite. Dane-se. Isso tem que acabar. Dane-se. Na verdade, no nosso meio político, as mulheres políticas, eu acredito que todas. A gente nem tem tempo para isso, né? Eu não tenho. É pra ser, né? É pra ser assim, né? É que não dá tempo. Ou nós estamos fazendo uma indicação, criando um requerimento. Qualquer mulher, se realmente tiver uma pia cheia de louça para lavar, ela realmente não vai ter tempo de ficar, sabe, com essas picuinhas, com essa bobagem. Mas deve estar com tempo sobrando. Deve estar com tempo sobrando. Mas aí eu sou obrigada a repudiar quando uma mulher vai falar mal de outra. Já basta os machistas, né? A gente já tem muita coisa para se preocupar, né? Para se defender. Agora temos ali no PL, que você trouxe a questão ali, essa bancada feminina representada pela Michele, né? Inclusive, estamos esperando a Michele Bolsonaro aqui no nosso primeiro podcast político feminino do Brasil, né? Vamos recebê-la aqui com a honra de Deus. E essa representatividade dela, né, tá trazendo muita força também, não só para o partido, mas eu acho que para a sociedade feminina aí vem com muita força. Se Deus quiser. Ela é tão calma, né? Eu achei ela tão calma, ela conduziu tão bem essa questão. Os ataques que ela recebeu, ela não freou o trabalho dela. Não, ela foi a minha curiosidade enquanto entrevistá-la seria exatamente como que você lida com tudo isso. Porque, né? Falaram do casamento dela. Vocês trazem questões que vocês passam, né? Mas assim, no município, imagina. Vocês já perceberam que toda mulher que alcança um grau de poder, seja ele onde for, municipal, estadual, federal, ela está independente do lado dela também, ali de esquerda, direita, independente do que ela defenda. Ela vai alcançando um certo grau de poder, ela vai sendo atacada de alguma forma. Sim, né? Relativamente na mesma... Independente de como ela seja e dos julgamentos que as pessoas dão, mas assim, a gente teve a Dilma, que foi atacada de forma cruel. Que não se faz com ninguém. Gente, teve uma época que colocavam a imagem dela nos postos de gasolina,
né, com imagens obscenas. Então, nunca foi feito isso com homem. Exatamente. E com a hoje mulher, ainda tem eles muito esse acham apelo que com ela, podem né? fazer. Então, assim, ó, Essa agressividade. independente da mulher, do que ela segue, ela vai alcançando um grau de poder, ela vai sendo mais atacada e vai ficando muito agressivo, né, Salete? Infelizmente, né? A gente precisa mudar isso. A gente fala, a Dilma, por exemplo, quando sofreu o impeachment, toda a situação, a gente sabe Sim. que realmente foi cruel mesmo, né? Assim como muito cruel essa situação que eu falei, que a gente falou da Júlia, Sim, né? sim. Muito cruel. Toda e qualquer violência, ela é cruel. Sim. E quando é com a mulher, ela é ainda mais cruel, pior. porque a gente está numa crescente, a gente está tentando, Exatamente. imbuído em realmente entrar nesse mundo político, nesse seio político, para que as políticas públicas sejam mais mais elaboradas a quatro mãos, vamos dizer Mais assim, com homens e mulheres. transparente. E infelizmente, o problema é esse, o povo vê a graça. Dissemina Tinha um programa isso, né? na televisão que a Dilma um mal, né? dirigia Parece que um ele trem, gosta. lembram disso? Não lembro. Era É igual ela um falou da sábado. força que teve ficar falando sobre a tragédia, né? Igual essa Aí- coisa excessiva em cima do negócio que é ruim. Aí era um programa de... Não tinha graça, não tinha a menor graça o programa. Tinha a Valéria, que era engraçada. Tinha aquela aí, eu conheci o senador. Ah, sim. Entendeu? Olha só os papéis das mulheres. A Valéria era engraçada, maravilhosa, era gay, né? Aham. Então, quer dizer, quando é gay, a Mas figura isso feminina é fantástica. Isso Pode hoje botar. já nem tem. Não, Já nem acontece. mas a Valéria, né? Sim, na a Valéria, época, né? A Sim. Valéria, né? Acho que era. Acho que é Valéria. Ou tinha aquela outra que era empregada, aquela, como é que era? A diarista. Aquela também o povo gostava. É. A empregada. É. Ela é empregada, engraçada. Aquela que dizia também daí eu vim de Pato Branco, ela era empregada. empregada Pato Branco, entendeu? daí. Daí ela era boa, ela era empregada. Uhum. Dava graça. A Dilma dirigindo um caminhão dava graça. Né? A gente não pode mais ver graça isso, nessas ver graça sacanagens nessa com as situação. mulheres. Exatamente. A gente não pode mais ver. É isso que eu estou falando. Aí tá, daí a mulher, quando ela é extravagante, quando ela tem estilo, vamos dizer assim. Você tem estilo. Você é uma mulher que tem estilo. Você usa As umas tranças, como é que é? Dread. Isso. Né? É. Ó. Você é uma mulher com estilo, né? Mas a sociedade não é Não só vê os assim. homens, a sociedade como um todo, ela quer arrumar ela acha que dread é coisa de maconheiro. Isso. É eu não pronto, queria é essa uma coisa. coisa. É isso. Falar a Mas não realidade. Então a existe. gente precisa mudar isso. Esses focos. Se é no homem, bacaninha. Que legal. Bacaninha. É. E se é na mulher, Menos tem uma preconceito. avaliação a mais. Então é muito preconceito ainda. A gente falou, né? Eu já falei sobre a questão das tranças E o aqui, fato, né? A acho que a gente tem que importância desafiar de mesmo usar. essas Sim, mulheres votantes, as eleitoras. as eleitoras. Eu acho que o Na desafio mão delas. em ser candidata, eu acho que a Gisele já está até Meu Deus. se alinhando. O desafio nosso é alinhar, é desafiar. As votantes. Mulheres, você tem condições de... Por que a política... Nós somos minoria, né? E por que a política é tão ruim? Exatamente. Mas Não é falta exatamente algumas essa pessoas coisa, né? boas Falta. nisso? Mas tu sabe Eu que já sempre tem digo, estudos, né? Que lugares onde tem mulheres tem menos corrupção. menos corrupção. Né? A gente está vendo aí o trabalho excelente da prefeita Cleci, em Rancho Queimado. Aham. Tomou várias providências agora relacionadas à segurança A nas gente vê que é outra escolas. coisa. E ela tem uma rapidez, uma facilidade de lidar com tudo aquilo ali que acontece. Calma, né? Tranquila, Colocou serena, Rancho e ela vai Queimado fazendo. num patamar assim, incrível hoje. A cidade é maravilhosa, turismo, né, mudou da água para o vinho, enfim. Então, a gente está vendo aí o papel, o crescimento das cidades aí com mulheres à frente. Acredito que Biguaçu vai ganhar aí Quem sabe uma possível, futura uma prefeita. futura prefeita. Santa Amaro também. né? Olha, por que não? Precisamos de patrocínio, governador.
Mas eu acredito nisso, eu acredito na força da mulher, eu acredito no poder da mulher. A tua história dentro de Biguaçu, não tem como negar. Eles podem sapatear, eles podem espernear, tu pode ficar quieta hoje e eles tocando o terror em ti. O povo sabe quem tu é. Exato. Foi Então, o povo que te colocou lá quantos anos? Ninguém. 5 anos? Isso é verdade. E tu é de confiança e eles sabem que tu tá no legislativo realmente lutando e buscando transparência. Que é muito difícil. E é isso que a gente vai lutar. É isso aí. Eu tenho um compromisso. Gente, olha só, vamos encerrar por aqui. O bate-papo tá bom. Mas, né, como sempre, o objetivo aqui é levar para vocês informação, desmistificar essa coisa que a política é algo ruim, trazer a visão dessas mulheres que já estão lá dentro, já estão defendendo o povo e mostrando para nós que é possível sim. E para motivar, incentivar você, mulher, que também para se interessar um pouco mais pela política e quem sabe aí, né, não estar se afiliando a um partido, entrando para essa briga aí também, vestir a armadura, né, e seguir. Aproveitar aqui, antes da gente encerrar, convidar você que quer ser o nosso patrocinador, lembrando você que esse é o primeiro podcast político feminino do Brasil. Então, estamos aqui trazendo temas relacionados à política e pela visão feminina, pela visão da mulher. Então, se você quer ser o nosso parceiro, quer ser um patrocinador do nosso podcast, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer trazer a sua marca, o seu produto, o seu negócio aqui para o nosso podcast. E também deixar claro aqui que o nosso podcast é uma produção independente, não usamos nenhum recurso de partido político, de governo. Então, estamos aqui com uma produção independente para levar informação para vocês. Esse foi o episódio de hoje com essas vereadoras aqui incríveis. E muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima semana.